Vamos lá, pessoal, voltando à nossa aula, com o mesmo jeitão, né? Vamos continuar. Como eu falei para vocês, vamos dividir em duas para ficar mais fácil para vocês estudarem. Agora nós vamos falar sobre embolia, né? A última parte do primeiro conteúdo relacionado aos distúrbios da circulação. Como eu falei anteriormente, a embolia é uma evolução da trombose, né? Então é o trombo migratório, vamos dizer assim. Então, o êmbolo é bem parecido o conceito, né, com o trombo, então é uma massa intravascular sólida, líquida ou gasosa, que é levada para o local distante do seu ponto de origem, né? Então, a embolia é a doença, que é nada mais, nada menos do que o transporte dos fragmentos de trombos, pode ser de gorduras, de gases e de outros corpos estranhos. Então, isso é embolia. Tá? Então, a embolia seria a presença da massa intravascular sólida, líquida ou gasosa, que é transportada no sangue e pode levar à oclusão parcial ou completa à luz do vaso em alguns pontos do sistema circulatório, tá? Então, aí tem a diferenciação entre trombo e êmbolo, tá? Então, o trombo, ele, muitas vezes, ele tá aderido a essa parede, só que o êmbolo é que vai circular, né? Então, aí vem a diferença principal. E aí, o trombo, ele vai assumir a anatomia do vaso, né? Então, de acordo com o vaso, ele tá vasodilatando ou ele tá vasoconstringindo, aí a anatomia do vaso, ela vai ser moldada a partir daquele trombo, tá? E a embolia não, a embolia ela vai viajar, né? Então, ela vai migrar aí para outros caminhos. Tá? Então, nós temos o tromboembolismo, também, que é outra doença. Então, é quase como se fosse uma via mista de trombose com embolia. Então, tromboembolismo corresponde a aproximadamente 99%, né, dos trombos, dos êmbolos, desculpe, tem origem nos trombos, tá? Os outros 1% a gente já vai discorrer como que acontece toda essa situação, tá? Ocorre tanto na circulação pulmonar quanto sistêmica, tá? E a embolia pulmonar é uma das principais doenças ocorridas ali com relação ao tromboembolismo, tá? Então, essa embolia nada mais é, desculpe pela resolução da imagem, gente. Então, aqui nós temos uma placa de ateroma, né? Então, associado ao aumento de colesterol, o trombo, né? Então, que tá juntinho aqui, né? Da íntima da artéria, e aí ele vai se desprender e formar o êmbolo, né? Então, o êmbolo é quase como se fosse um trombo, novamente, viajante, como eu falei para vocês. Aqui nós temos num cadáver, né? Na artéria pulmonar, na bifurcação. Eu sempre lembro da bifurcação, né, aqui antes da bifurcação nós temos uma estrutura chamada carina, né, meu nome. E aí nós temos a bifurcação da artéria pulmonar. E nesse sentido aqui, gente, imagina o estrago que fez com a pessoa, né? Então, nessa bifurcação, nós temos um êmbolo, né, que viajou e parou ali. Tá? Então, novamente, o êmbolo também ele pode migrar através das veias, não é tão comum o êmbolo venoso, é mais comum o êmbolo arterial, tá? Então, ele pode migrar e ele pode, inclusive, parar, daí para o fluxo sanguíneo naquela região e pode causar um certo estrago. As características físicas são muito parecidas com a trombose, tá? Então, tanto é que se confunde bastante. Só que aí tem as características do óxido nítrico, da necrose, né? Então, aqui nós temos um pé bem com a coloração associada à cianose, né? A coloração azulada. Bom, e aí nós temos a classificação quanto ao tamanho desses êmbolos. Esses êmbolos, eles podem ser grandes, médios ou pequenos, tá? Êmbolos grandes, eles estão mais associados a grandes artérias, como, por exemplo, o tronco pulmonar. Então, o tronco arterial pulmonar, ele é de grosso calibre. Então, o êmbolo, para migrar para aquela região, ele tem que ser grande. E, com certeza, né, uma das principais causas de morte súbita é a deposição desses êmbolos grandes. Nós temos ainda, está associado ao tromboembolismo, quando mais de 60% desse êmbolo, ele obstrui esse leito, né? Então,
60% daquele tamanho, daquele êmbolo, vai obstruir a região e vai propiciar com que não chegue sangue para aquela região. Então, vai acontecer morte súbita nesse paciente, né? Ele vai evoluir com parada cardiorrespiratória e normalmente acontece em pacientes acamados, tá? E aí vem a importância de mudar de posição, o paciente não ficar só acamado, ter aquela cama hospitalar mesmo, que muitas pessoas não têm condição, né, de ter em casa, né? Então, para fazer com que o paciente fique no ângulo de 90, 60 graus ali, para não ficar tão deitado toda a vida, tá? Nós temos os êmbolos médios, como o nome já diz, eles não são tão grandes quanto os anteriores, né? Então, eles se alojam nos ramos pulmonares de médio calibre e pode ser assintomático. Está mais associado à insuficiência cardíaca congestiva pela diminuição de oxigênio, que a gente chama de hipóxia, né? Nossas últimas aulas de patologia. E por fim, nós temos os êmbolos pequenos, né? Só que eles são múltiplos, eles são pequenos, mas fazem estrago também, tá? Que podem ocluir a circulação e a oclusão maior que 30% pode causar a hipertensão pulmonar. Tá? E aí nós temos diferentes embolias, tá? Então, vou passar aqui, porque ficou meio estranho, né? Então, vamos lá. A primeira delas é a embolia gasosa, tá? Então, nós estamos falando de trombo, mas existem outros tipos de êmbolo, tá? Não é apenas pelo trombo que vai causar êmbolo. Aqui nós temos a presença de gases. Esses gases, as bolhas de gases, inclusive oxigênio, tá? Então, por exemplo, o que acontece, a gente vê em filmes, né? Uma coisa louca, a seringa, né? Quando coloca um pouquinho de ar nessa seringa e coloca na artéria, pode causar uma embolia gasosa. Tá? Então, esse gás pode obstruir os vasos sanguíneos, a origem pode ser tanto venosa quanto arterial. A venosa, essa entrada de ar nas veias durante o ato cirúrgico ou exames angiográficos, né? Por exemplo, tem um exame chamado deglutioma de bário, para diagnóstico de problemas de deglutição e também pulmonares, né? Então, pode acontecer da pessoa inalar algum gás associado e aí evoluir para embolia gasosa. Tá? Nós temos também como origem arterial, né? Então, nas artérias, durante o parto ou aborto, em que há grande contração do útero e há rompimento dos vasos e pode ter contato com os gases, e aí dá esse tipo de êmbolo, né? Nós temos ainda como causa, né? Então, tem uma doença bem interessante, que é a doença de descompressão, que é mais comum em mergulhadores, tá? Então, há um aumento de nitrogênio na corrente sanguínea, volta para a superfície, né? Então, quando ele volta para a superfície, faz uma descompressão. E essas bolhas de ar, elas são comuns, assim, nessas pessoas. Então, por isso que tem que voltar devagar e, sempre que possível, respirar devagar e tudo mais, né? Então, tem uma série de questões. É também chamado, quem quiser pesquisar, né? Bem interessante, chamado de mal dos caixões. Tá? Então, pode acontecer essa doença da descompressão. E além das cirurgias também, tá? A manifestação clínica é especialmente a diminuição de fluxo sanguíneo, né? O que a gente chama de isquemia, tanto no cérebro quanto no coração. Vai ocorrer edema e hemorragia nos pulmões também, tá? Então, aqui nós temos uma evolução da doença de descompressão. Então, esse ar é inalado com alta pressão, como no caso dos mergulhadores, né? Então, pessoas que estão muito abaixo da superfície. Há uma maior quantidade de gás que torna-se dissolvido nos sangues e tecidos. Há uma despressurização rápida, né? Uma diminuição dessa pressão ou um aumento dessa pressão de forma rápida. Há uma expansão de nitrogênio nos tecidos. As bolhas, elas ficam insolúveis no sangue, né? E o que causa a embolia gasosa, né? Então, acontece parecido com o que acontece na pneumonia, né? Então, acontece ali o líquido dentro dos alvéolos pulmonares. Bom, muito bem, então nós temos a gasosa e agora nós vamos falar da embolia sólida, tá? A embolia sólida, ela está associada com as placas de ateroma, novamente a nutrição, né? Trabalhando ali. Nós temos os corpos estranhos, como projéteis de arma de fogo. Inclusive, esses dias eu li uma história bem cabulosa, até por sinal, que o médico esqueceu, a pessoa fez cirurgia, se eu não me engano, devido a uma úlcera péptica, né, uma úlcera gástrica ali, e aí o médico esqueceu uma toalha dentro do estômago
né? Olha que coisa louca. História de Grey's Anatomy, né? Então, pode causar uma embolia. Você fala, mas uma toalha, professora, é muito grande para passar no vaso. Mas os fragmentos da toalha, por exemplo, os fios, podem migrar e causar um êmbolo, né? Tesouras, bisturi, enfim, né? Isso daí pode ser um problema ali, né? Então, corpos estranhos. Nós temos ainda os restos de tecido, por exemplo, a placenta durante a gestação. Então, no parto, já é retirada toda a placenta para não causar esse tipo de problema. E ainda nós temos as células associadas ao câncer, né, as células neoplásicas. Esse tipo de êmbolo, né, os êmbolos sólidos, eles podem causar morte súbita, infarto e também hemorragia, tá? E aí, gente, quando nós falamos de outro êmbolo, né, esse não é tão... Opa, perdão, voltei e fui. Esse não é tão comum assim, né? Então, o que que acontece? Quando o neném, então vamos pensar um parto normal. A pessoa esperou ali até 42 semanas, né, que é o período de parto, de 38 a 42 semanas, e aí o neném rompeu a bolsa, né, então tá na hora de nascer e tem dilatação, só que essa dilatação não é suficiente para a passagem da cabeça do neném, né, do corpinho dele, e aí esse parto começa a ficar dificultado. O que que acontece? Há um tipo de embolia, que é exclusiva do recém-nascido, que a gente chama de embolia do líquido amniótico. Então, esse neném, ele vai inalar esse líquido, né? Vai ter uma infusão no tecido fetal, na circulação materna, e a placenta, ela vai se romper. Isso é a principal causa de mortalidade materna, né, no parto normal. E aí nós vamos ter uma dispneia, uma cianose, esse neném vai nascer roxo, vai nascer com dificuldade de respirar. O Apgar dele, né, que é um sistema de classificação ali de nascimento, vai ser baixo também. O neném, ele vai nascer edemaciado por conta do sofrimento fetal e pode ocorrer morte rápida, tanto do recém-nascido quanto da mãe. Tá? Então, embolia do líquido amniótico. Nós temos ainda a embolia gordurosa, que como o nome já fala, né? Então está associado à gordura, a ácidos graxos. Então, qual que é a causa? Após a fratura de ossos longos na medula óssea gordurosa, então pode migrar esses ácidos graxos para a corrente sanguínea. Queimadura. Perdão, gente. Tá muito seco o tempo, né? Precisando chover. A queimadura tecido adiposo e também a esteatose hepática intensa, né? Então, aquelas bolhas de gordura que a gente viu nas aulas de patologia, inclusive, né, anteriormente, essas bolhas, elas podem migrar para a corrente sanguínea e formar embolia gordurosa, tá? Os sintomas clínicos é muito parecido, né, com os anteriores, então vai ocorrer dispneia, dificuldade de respirar, a insuficiência pulmonar, sintomas neurológicos como afasia, diminuição da voz, a pessoa ela vai ficar inapetente, a pessoa vai ficar inerte, né, do mundo. E nós vamos ter ainda a anemia, né? Por quê? Porque há migração de massas ali para formar o êmbolo e aí pode causar anemia. O principal órgão atingido por esse tipo de êmbolo, né, são os pulmões, certo? E é isso, gente. Acredito que deu para dar uma noção geral. Me perdoe a desconfiguração, estou trabalhando em outro computador, né? Então ficou meio feia as letras, né? E aí eu vou deixar para vocês as atividades de autoaprendizagem. Não esqueçam de fazer, é muito importante, tá? Eu vou fazer, eu acho que de repente nós vamos organizar um esquema de na volta, né, das atividades presenciais, a gente fazer essas atividades de autoaprendizagem, valendo uma notinha aí para vocês, certo? E eu fico à disposição, acredito que seja isso. Agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima. A próxima aula, até por sinal, eu já ia me despedir, mas falando brevemente, a próxima aula é continuação do conteúdo, né? Tem tudo a ver com esse conteúdo, só que eu vou dividir, tá? Igual eu fiz com essa. Então, primeiro vocês vão ver hemorragia, depois trombose e embolia. Aí na próxima aula, edema, infarto, isquemia, os choques, né? Então, é uma coisa de cada vez. Certo, gente? Agradeço muito a atenção de vocês, desejo uma excelente semana. Até a próxima.